Fala galera, chegou aí o grande dia. Hoje nós vamos para o nosso oitavo capítulo da nossa saga dissecando o álbum do Pink Floyd, né? E o Pink Floyd gravou 7 discos até chegar a esse aqui, ó. A sua obra suprema. Esse aqui é o disco dos discos, né? Vou dizer para você que é o meu favorito do Pink Floyd, mas esse aqui é o divisor das águas, cara. Pink Floyd ele vem encontrando seu caminho até o Metal. Depois gravaram do Metal, gravaram o Obscured by Clouds, que é um descasso também, mas ele meio que cumpriu tabela, apesar de ser maravilhoso. Mas até o Metal, o Pink Floyd ele veio meio procurando seu caminho aqui não. Eles encontraram com graça, e muita graça. Esse disco é fantástico, é um disco que, tá vendo isso aqui? Ó? Tem gente que não conhece Pink Floyd, não sabe o que é Pink Floyd, mas em algum momento da vida dele, ele viu essa capa. Seja numa blusa de alguém, numa toalha, numa caneca, num pôster, qualquer coisa. Ninguém passou por esse mundo de 73 para cá sem ver essa capa. É uma das capas mais icônicas da história da música, é a capa do The Dark Side of the Moon, que é o tema desse vídeo de hoje. O que acontece? O Pink Floyd ele terminou ali a gravação do Metal e começou a fazer vários shows. Já vinham compondo algumas músicas, né? Eles vinham compondo. E aquelas composições eles já vinham tocando ali em começo de 72, já vinham tocando seus shows, experimentando algumas músicas que ainda não estavam finalizadas, mas o público já começava a conhecer algumas músicas que vieram se tornar as faixas desse disco. E o Pink Floyd precisou, como eu contei no último episódio aqui, ele precisou de dinheiro. Eles não estavam ganhando muito dinheiro, precisavam de dinheiro. E interromperam esses shows que eles estavam fazendo, tocando algumas músicas que viriam ser as gemas desse álbum. Eles interromperam para gravar o Obscured by Clouds, né? Ainda bem que interromperam, porque é um descasso. E volta e meia eles continuavam ali durante o ano de 72, compondo já o material para esse disco e fazendo turnês, até que decidiram já gravar o disco, já começar a gravar, em 72 mesmo. E as ideias vinham, eles iam alimentando. David Gilmour e o Richard Wright começaram a dar corpo às músicas, e usavam, a primeira música que eles gravaram inclusive foi a Us and Then. Us and Then eles gravaram, foi a primeira música que eles gravaram aqui no Abbey Road, né? Agora o Abbey Road com 16 canais, né? Tu lembra que o Metal eles tiveram que ir pro Air e pro Morgan, porque o Abbey Road ainda não tinha 16 canais, e agora o Abbey Road com 16 canais, e com um cara lá chamado Alan Parsons, que já tinha sido auxiliar de engenharia do Atom Heart Mother. Ele não participou do Metal, mas ele participou do Atom Heart Mother. E o Alan Parsons já tinha trabalhado com os Beatles, né? Ele tinha trabalhado com os Beatles no Abbey Road, no disco, e no Let It Be. E o cara, garoto novo, mas cheio de inspiração, cheio de técnicas e muito inteligente. E eles gravaram aquela música que foi rejeitada pelo diretor do filme lá do Antonioni, Zabriskie Point, que era Violence Sequence, uma música que ele achou muito triste, que era uma sequência de piano que ele rejeitou do Zabriskie, veio se tornar Us and Then. E o que acontece? O Pink Floyd ele queria agora fazer músicas mais diretas e de entendimento fácil. Tanto que se você, na verdade, se você for procurar, analisar as músicas do
The Dark Side of the Moon, por mais que seja um disco conceitual e extremamente brilhante em seu contexto, do começo até o fim, muito bem dividido, as camadas das músicas, liricamente falando, a música mais poética do disco é a última, Eclipse. As outras músicas são bem diretas, são bem objetivas, e o Roger Waters estava ali super afiado para escrever esses temas. Tanto que quando eles foram fazer a capa, o Storm Thorgerson chegou para eles e falou: o que vocês querem? O Richard Wright falou: a gente não quer foto, a gente quer uma imagem que seja simples e direta e que defina o que a banda quer, algo que seja acessível, sem fotos, mas uma imagem que seja icônica. Aí o Storm Thorgerson veio com essa capa que você já conhece. Tem umas coisas curiosas, né? Ele chegou com vários outros desenhos. Você conhece a história. Só estou te relembrando. Inclusive do Surfista Prateado da Marvel. Ele chegou com uma ideia de colocar o Surfista Prateado na capa desse álbum, cara. Mas quando a banda deu uma olhada nesse desenho, nesse prisma aqui, que é uma sugestão, não o prisma em si, mas é uma sugestão do Richard Wright de fazer uma coisa ilustrativa e direta, toda a banda decidiu, ao mesmo tempo que tinha que ser essa aqui, o Stone ainda chegou, Stone Aubrey Powell, não tem mais coisa aqui para vocês verem, não, a gente quer isso. Uma luz representando aqui o potencial da banda, passando por um prisma, e a refração da luz provocando esse efeito aqui, ó, a evolução do som do Pink Floyd. Tá aqui na capa desse álbum. Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é uma edição especial, Experience, que vem com o disco remasterizado pelo James Gilcher. E vem também um ao vivo, todo o disco, né? Em Wembley, ao vivo, em 1974. Aqui como gatefold do disco, né? O arco-íris se transforma nas batidas do coração, né? E vem aqui a capa traseira. Esse disco aqui, quando ele saiu, o Pink Floyd, a versão original, claro, do LP, o Pink Floyd fez questão de colocar as letras que eram tão boas, fizeram questão de colocar a letra no gatefold. E tem uma coisa interessante também, que nos créditos da música Any Color You Like, eles puseram o nome do Nick Mason errado, puseram Nick Mason, colocaram um R ali depois do A, entre o A e o S, botaram Nick Mason. Eles erraram ali na impressão, na primeira tiragem da capa desse disco aqui. Aqui está o CD, vem deixa eu puxar para você aqui. Very Encart, né? Bem parecido com a capa original. Roger Waters, grande letrista. David Gilmour. David Gilmour, que ele arrebentou, cara. Vieram alguns adesivos na versão original, vieram adesivos aqui com essas pirâmides aqui. Nick Mason também arrebentou nesse disco aqui, meu amigo, ele arrebentou. E o grande Richard Wright, né? Descasso, cara, as letras, está aí. Dark Side of the Moon. E como eu ia dizendo para vocês, o disco, ele começou a ser gravado, a primeira música gravada foi Us and Ten, e logo em seguida eles gravaram Money. E tem muita coisa interessante, cara, sobre as gravações desse disco aqui. Eles paravam as gravações pro Roger Waters e assistir os jogos do Arsenal, que era o seu time, né? Seu time favorito, aliás, seu único time. E também paravam, a banda toda parava das gravações. Por isso que as gravações duraram 60 dias no total, se eu não me engano. 60 dias no total. Eles paravam para assistir o Monty Python
Monty Python, aquele grupo de comédia, né, em inglês que você conhece, era um programa chamado Monty Python Flying Circus. E tem uma coisa interessante que você não sabe, a grana que eles ganharam com The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd, o Led Zeppelin e o Jethro Tull financiaram o filme do Monty Python chamado Em Busca do Cálice Sagrado. Tu sabia disso? Que o Pink Floyd botou grana ali para sair esse filme do Monty Python? O Pink Floyd botou grana para sair o Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado, que é um DVD que eu tenho e é espetacular. Aliás, eu tenho tenho Sentido da Vida, A Vida de Brian. Eu acho o Monty Python muito bom. Além também do Led Zeppelin e o Jethro Tull, que botaram dinheiro aí para que esse filme saísse, e foi realmente um sucesso. E o Pink Floyd então caiu de cabeça para fazer a gravação desse disco, que realmente foi um pioneiro no tocante à experimentação, à parte eletrônica das músicas. Eles já tinham adquirido aí o VCS-3, aquele sintetizador que nós comentamos no vídeo passado. Tem o EMS também, um sintetizador também que o David Gilmour e o Roger Waters fizeram várias experimentações. E para ficar mais interessante, eu vou falar agora dos faixa a faixa aqui, como foi feita cada faixa desse disco. A primeira faixa é uma vinheta, né? Chamada Speak to Me. Speak to Me, que foi creditada a Nick Mason, né? Porque ele fez aquela união daqueles efeitos ali de relógio, caixa registradora, entre outras coisas. Ele usou ali um bumbo processado, um bumbo seco processado, para fazer aquele efeito de batida do coração. E depois como é que é o nome dele? É o Chris Thomas, que foi contratado para terminar as mixagens junto do Alan Parsons. Ele adicionou mais alguns efeitos em Speak to Me, que é a primeira faixa do disco, na verdade uma vinheta. Em seguida vem a música chamada Breathe in the Air, musicão espetacular. Essa música ela foi inspirada, conta o Richard Wright, ela foi inspirada numa música do Miles Davis, foi inspirada numa música de Miles Davis chamada All the Blues, e também foi inspirada numa música. O Neil Young ele gravou em 1969 uma música chamada Down by the River, em 69, Neil Young. Em 1970 ela foi regravada por um cara chamado Bud Miles, essa música Down by the River. Depois, cara, anota aí ou dá uma paradinha no vídeo, abre outra aba do YouTube e escuta Down by the River do Bud Miles, não do Neil Young, do Bud Miles, que tu vai ver, cara, a introdução de Breathe é bem parecida com a introdução, cara, dessa música. É desesperador, cara, parece um plágio, é bem parecida. E a música que fala sobre como você tem que viver a vida plenamente, respire o ar, aquela coisa toda. A letra é bem positiva, chama você a apreciar as coisas da vida, muito bem interpretada, cantada aí pelo David Gilmour, que colabora com uma guitarra fantástica, uma slide guitarra fantástica, música extraordinária. Muitas pessoas até dizem que essa é uma das melhores músicas do Pink Floyd. É uma música curta, mas ela é excelente, ela é boa demais. E também tem a participação aí espetacular, como eu já falei, do Richard Wright. O Roger Waters está colocando um baixo bem seco e pesado na introdução dela, e a bateria do Nick Mason, é claro, fechando aí essa música extraordinária que é Breathe. Musicaço, cara, música extraordinária, para depois entrar a música mais experimental do disco, chamada On the Run, que antigamente, antes de ser chamada On the Run, ela era chamada Travel Sequence. É uma música que o David Gilmour e o Roger Waters eles usam esse sintetizador chamado ENS,
a 10ª potência, eles fazem experimentações de aceleração. O David Gilmour faz várias experiências com a guitarra, ele pega um pedestal de microfone, passa no braço da guitarra para tirar alguns sons ali extraordinários. Aquela batida de chimbal, ela é processada também, não é um chimbal de verdade. Eles usaram o sintetizador para fazer aquela batida de chimbal. Eles pegaram o microfone, puseram no meio da sala e botaram um cara correndo em volta do microfone para sair o som ali. Eles usam outros sintetizadores, na verdade o Richard Wright usa o VCS3 para fazer um barulho de carro passando. E tem uma explosão no final também, parece um jato, né? Um aeroplano vindo e se chocando com alguma coisa, explodindo. Ali entra uma base de guitarra na hora do David Gilmour e vem aquela explosão. Essa música, quando era tocada ao vivo, antes do Pink Floyd gravar, ela era totalmente diferente. Era uma coisa totalmente diferente. E você acha no YouTube alguns vídeos dessas apresentações, quando eles começaram a apresentar as músicas do The Dark Side of the Moon, antes das músicas se tornarem o que se tornaram, com a ajuda dele, do Alan Parsons. Não podemos deixar de falar desse cara. Logo em seguida entra ela para falar nele. Time, uma música clássica e atemporal, uma música fantástica. Time é demais, cara. Aqueles relógios ali compilados pelo Alan Parsons. O Alan Parsons, ele foi juntando um monte de efeitos de relógio, despertador, e foi juntando. Ele já tinha aquela gravação. E quando eles vieram com esse tema, ele ofereceu. Aí a banda aceitou e ele pegou e começou a cortar as fitas. Ele cortava as fitas com aqueles efeitos e fez aquele efeito looping. Ele botava a fita do mesmo tamanho para ficar tudo certinho e ficava rodando aquela fita e gravando, enquanto o Nick Mason faz aquela percussão fantástica que você conhece da Time, com aquela guitarra do David Gilmour, e o Roger Waters ali com as cordas do baixo abafada fazendo o tic-tac. Fantástico. Só a introdução dessa música já valia um vídeo. Aí entra essa música com David Gilmour arrebentando. Eu lembro que quando saiu o The Division Bell, a Rede Bandeirantes, ela fez uma transmissão do Pulse e tinha um cara, um crítico de música, sei lá se era crítico de música ou jornalista, falando o seguinte, na hora que tocou Time, esse rapaz aí, ele canta até bem, mas nada como o Roger Waters cantando essa música na versão original do The Dark Side of the Moon. Olha a besteira que o cara falou, dizendo que quem cantava a Time na versão original do The Dark Side of the Moon era o Roger Waters, né? Todo mundo sabe que é o David Gilmour. David Gilmour arrebentou, interpretação rasgada, rock and roll nessa música fantástica. E a letra, né, que tu conhece, falando sobre mortalidade, sobre o tempo. E ali depois entra ali o Richard Wright fazendo o seu último solo até o Wearing the Inside Out em 1994 do The Division Bell. Aqui são os últimos solos de vocal que você ouve do Richard Wright no Pink Floyd, de 73, só 21 anos depois que ele veio a gravar novamente. E ele canta lindamente aqui, em parceria com David Gilmour. Aí já termina aí essa primeira parte, entra aquele solo que o David Gilmour, alguns dizem que foi de prima, que ele tirou de uma vez só, cara, solo fantástico, maravilhoso, uma música extraordinária. Depois o David Gilmour volta, como você já conhece, terminando a letra, e novamente entra aí o Richard Wright com o David Gilmour fazendo as harmônicas e aquele coral com 4 mulheres arrebentando, cara. Eles colocaram aquelas mulheres ali fazendo essa parte majestosa da música, que é realmente um clássico definitivo do Pink Floyd. É uma música que também virou single posteriormente. O primeiro single foi Money, depois Time também veio se tornar single. E depois entra a Brief, a reprise, né, de 1 minuto, para fechar essa música, dando entrada a ela, The Great Dig in the Sky. The Great Dig in the Sky, do Richard Wright. Uma música fantástica, cara, que a princípio nos shows ao vivo ele tocava com órgão.
um órgão, e ele tocava essa música no órgão, e eles colocavam gravações de um pregador, de um cara religioso aí, maníaco religioso, chamado Malcolm Muggeridge. Malcolm Muggeridge, nome ruim de falar. Esse tal desse Malcolm aí, eles pegavam uns tapes com a voz desse cara fazendo pregação, mensagens bíblicas, e colocavam em cima do Richard Wright ao vivo fazendo o órgão. Depois o Richard Wright veio a fazer uso do piano. Aí o David Gilmour veio e começou a colaborar com a guitarra slide. Você conhece muito bem essa música, ela era chamada de Religious Song, se eu não me engano era isso, e Mortality Theme eram os títulos dela antes de se tornar The Great Gig in the Sky. Só que faltava alguma coisa. O David Gilmour falou: tá faltando alguma coisa nessa música, se a gente chamar uma mulher para cantar aí. O Alan Parsons ali atento, né, o engenheiro deles, falou assim: eu tenho uma pessoa certa, o nome dela é Clary Torrey, menina de 25 anos, que ela era freelancer de estúdio, era cantora de sessões de freelance nos estúdios. Ela conhecia, o Alan Parsons conhecia a competência da menina e ligou para ela. Ela falou: só no final da semana. Aí esperaram uma semana para ela ir lá para ver o que ela podia fazer pela música, porque ela estava muito ocupada fazendo outras coisas. Quando chegou no sábado, tinha um show do Chuck Berry que ela disse que não podia perder, e ela não foi para a gravação para ver o show do Chuck Berry. Finalmente, no domingo, ela foi para os estúdios. E estava lá o David Gilmour lá, e ela: o que você quer que eu faça nessa música? Vai lá, escuta a música e vê o que você pode fazer. Ela botou o fone, escutava a música e ela começou a fazer uns gemidos, umas coisas assim que não batiam. Usa o baby para lá, o baby para cá. E o David Gilmour falou: não é isso não, cara. Ela fez 1, 2, 3 tomadas, até que finalmente ela pensou: vou fazer da minha voz como se ela fosse um instrumento. E quando ela botou no fone para ouvir, já familiarizada com os acordes da música, ela foi e soltou, cara, aquele canto dela ali que realmente parece um instrumento. E ela fez 2 vezes. Na terceira vez que o David Gilmour falou: faz mais uma vez, ela falou: não, vocês já têm o que precisam. Ela meteu o pé com 30 libras, ela só recebeu 30 libras e saiu de lá até acreditando que a voz dela não ia entrar e que não tinha dado em nada. Ela só foi saber que foi aproveitada no dia que ela estava passando na frente de uma loja, tinha um pôster do The Dark Side of the Moon. Ela entrou na loja, viu o nome dela ali como cantora no disco, comprou o disco e viu que realmente ali eles aproveitaram a gravação da voz dela. Como não aproveitar, né? Essa música basicamente instrumental, composição do Richard Wright, que a partir de 2004, quando ela processou o Pink Floyd, em 2004 porque ela se sentia no direito de ser colocada como coautora da música. E realmente, em 2005, ela veio a fazer um acordo com a banda, não no tribunal, mas entre as partes, e ela, a partir de 2005, ela passou a receber metade dos royalties da música The Great Gig in the Sky, merecidamente. Legal, né? Aí vamos pro lado B, terminou o lado A, vamos pro lado B, que entra Money, um musicaço que tu conhece, virou single, fez o maior sucesso, 10º lugar nos Estados Unidos, ficou em 13º lugar na Billboard. Money arrebentou, a música basicamente um blues ali, com o tempo em 7/4, né? Fora a parte do solo que é 4/4, parte que o David Gilmour faz o solo. Aqueles efeitos de moeda, o Roger Waters estava em casa e do lado de um galpão onde a esposa dele, que era ceramista, fazia trabalhos com argila, com barro. Ela tinha alguns equipamentos lá que ela fazia isso. Ele montou um estúdio. O que ele fez? Ele pegou um vasilhame desse que ela fazia, né? Manipulava ali a argila, vasilhame de metal, pegou as moedas e começou a jogar dentro com o microfone no pedestal ligado. E ele ficava rasgando papel, jogando moedas, e ele começou a gravar isso em fitas, né? E começou a fazer que nem o Alan Parsons fez com os relógios ali em time. E ele foi para o estúdio, nos estúdios lá da EMI, aliás,
ele achou o som de caixa registradora, e ali ele fez todo aquele começo ali milimetricamente perfeito da Money, aquela introdução que você conhece. A Money, inclusive, a demo que o Roger Waters apresentou para a banda, ele tinha feito em som menor sustenido por causa da voz dele. Ele gravou, né, com aquele baixo fantástico, cara. Ele pode não ser um grande baixista, mas, cara, foi criativo para fazer esse arranjo de baixo. E ali, quando eles foram para o estúdio para gravar, na voz do David Gilmour, tiveram que botar para si menor. Subiram o tom da música para poder ficar mais legal ainda na voz do David Gilmour, que fez um solo espetacular. O Chris Thomas, que foi chamado aí também para ajudar na mixagem final do disco, ele inclusive pediu a David Gilmour para colocar mais uma sequência de base de guitarra por baixo do solo, para poder a música ficar mais encorpada. E na parte mais lenta do solo de guitarra do David Gilmour, na segunda parte em 4x4, a banda toca mais suave e o David Gilmour tira os efeitos carregados da guitarra para ficar com a guitarra mais seca. E para tocar o sax, quem o David Gilmour chamou? Um amigo dele, que tocava nas bandas antes dele entrar pro Pink Floyd, Dick Perry. Pô, cara, cabia um sax nessa música aí, não é aquele sax de motel, né? Sax mesmo, bacana, pesado, que o Dick Perry vai lá e põe na música, né? Fantástico, cara, solo de sax do Dick Perry nessa música, amigão do David Gilmour. Mais uma vez, o David Gilmour dando pitaco aí, mudando a história. E tá aí Money, uma música sensacional. Tem mais uma curiosidade de Money que de repente você não sabia. O Pink Floyd, em 1981, eles gravaram uma coletânea chamada A Collection of Great Dance Songs. E vem ali algumas músicas do Pink Floyd com outras apresentações. E a Capitol, ela não permitiu que a Columbia lançasse ali em 81 a Money, né? Não queria que a Columbia dos Estados Unidos lançasse a Money, porque era propriedade dela. O que o David Gilmour junto com o James Giltro fez? David Gilmour tocou tudo, cara. Ele regravou a música toda na Columbia, pela Columbia. Ele regravou a música toda, ele fez tudo: bateria, baixo, guitarra, teclado e voz. Ele só não fez o saxofone. Você sabia disso? Nessa coletânea aí, A Collection of Great Dance Songs, David Gilmour mandou aquela música sozinho, a Money. Ele tocou tudo. Impressionante, cara. E dali entra, cara, uma das melhores músicas já feitas na história. A música rejeitada aí pelo Michelangelo Antonioni, a Violent Sequence, que vem se tornar Us and Ten, uma música maravilhosa, toda em primeira parte, toda em uma sequência em ré, né? Muito bacana, cara, com David Gilmour arrebentando a música com uma letra extraordinária que fala entre a diferença das classes, aquele refrão espetacular. Tem um negocinho ali no começo da letra da música que fala sobre guerra ali, subliminarmente. E aquele refrão ali com o David Gilmour e o Richard Wright cantando junto com aquelas mulheres, com aquelas 4 mulheres do coral. Ficou fantástica. Novamente ali o Dick Perry entrando com seu saxofone, tanto no começo como na parte depois do segundo refrão. É uma música fantástica. Us and Ten é maravilhosa. Também virou single posteriormente a música do Richard Wright, e a letra do Roger Waters. Mais uma vez, a letra do Roger Waters. Tem nem muito mais que comentar sobre essa música. Logo em seguida vem, cara, Any Color You Like. Engraçado dessa música aí, cara, que essa música ela chegou a ser considerada, pensaram em chamá-la de Brief Second Reprise, segunda sequência de Brief, porque é a mesma cadência de Brief, praticamente os mesmos acordes. Presta atenção, Any Color You Like, só que, né, uma batida diferente, um swingado diferente, uma música diferente, mas aquela mesma troca de acordes que você vê em Brief tá aqui em Any Color You Like. A música, o Roger Waters não participa da composição,
a música aí do Nick Mason, do David Gilmour e do Richard Wright. Guitarras sensacionais que o David Gilmour colocou ali, espetaculares, cara, todo mundo arrebentou nessa música. Tem uma curiosidade em relação ao título dessa música, que o Roger Waters, numa entrevista, ele disse o seguinte, que esse título ele tirou de uns vendedores que tinham lá em Cambridge, que é a terra dele, que os caras passavam numa caminhonete vendendo um monte de bugiganga, prato, talheres, copos, e os clientes, as mulheres, quando faziam os caras pararem para poder comprar alguns artigos ali, elas perguntavam, tem azul? Aí o cara falava, any color you like, a cor que você quiser. Daí ele tirou o título dessa música, impressionante. E aí a deságua, cara. Brain Damage. Claro que ele tinha que fazer uma referência aí ao Syd Barrett, né? Tá ali, cara, com certeza ali. A letra falando do lunático na grama, aquele sotaque do Roger Waters. Essa música ele faz o vocal e o David Gilmour e o Richard Wright fazem o coro com ele junto com aquelas mulheres do Beck. Musicaço, cara, Brain Damage. Inclusive, algumas pessoas associam a introdução dessa música à música do Beatles, Dear Prudence. Tem alguma coisa, mas é só, não chega a ser igual o caso do Brief, lá do Bud Miles. Mas lembra um pouquinho de Prudence, mas nem tanto. Mas essa música é fantástica, a letra é formidável. O final ali é eu te vejo no lado escuro da lua, fazendo menção à loucura que todos nós temos um pouco dentro de nós, nos colocando como indivíduos praticamente na mesma situação. E é uma música que meio que mostra assim, será que o Syd Barrett é que estava maluco ou ele estava certo e nós somos loucos? Uma música extraordinária e fecha o disco, claro, com Eclipse, cara, a parte mais poética do disco. E o disco, você sabe, começa ali com aquele coração e termina da mesma maneira. Eclipse é fantástica também, cantada agora por todo mundo, por Richard Wright junto com David Gilmour, junto com Roger Waters. Música fantástica. No término da gravação desse disco, Roger Waters pegou um microfone, um gravador e começou a andar pela EMI ali, entrevistando as pessoas com algo que ele chamava de flashcards. Ele tinha umas perguntas sobre o que você gosta, qual a sua cor preferida, qual a sua comida preferida, o que você pensa da morte. Ele foi entrevistando um monte de gente. Ele entrevistou um road chamado Roger The Hat Manafort, e o cara falou que não tinha medo da morte, aquela coisa toda. Ele entrevistou um road que eu já citei aqui no canal, o Chris Adamson, sobre como é que era a vida dele na estrada. Aí ele falou assim, aquela primeira frase que tem no disco lá, essa vida é uma loucura, e eu fico absolutamente maluco porque trabalhar com banda dá nisso. Ele fez uma entrevista também por Peter Watts. Sabe quem é o Peter Watts? Gerente dos Rhodes, o manager dos Rhodes, pai da Naomi Watts, aquela atriz que fez aquele King Kong do Peter Jackson, aquela atriz lourinha, é filha do cara que era o manager dos Rhodes do Pink Floyd, Peter Watts, que dá aquelas risadas que você vê ali em On The Run, e você vê ali também no começo ali no meio da música ali do Brain Damage. É esse cara aí que faz o Peter Watts, pai da Naomi Watts. E a esposa dele, Patricia Watts, na época, ela fala as frases que estão entre Money e As and Ten, e as frases que estão lá no The Great Gig in the Sky, sobre mortalidade e medo da morte. O curioso é que o Paul McCartney e a Linda McCartney estavam ali pelos estúdios da Abbey Road. O Roger Waters foi entrevistar os dois para ver se aproveitava, cara. Eles falaram as piadinhas ali, o Roger Waters não quis nem aproveitar. E, cara, o disco estava ali gravado, a capa já estava pronta, o conceito estava ali. E a banda lançou dia 1º de março de 1973 esse disco espetacular. Vendeu em torno de 50 milhões de cópias. É o 4º disco mais vendido da história, perdendo somente para Michael Jackson.
pro AC/DC, não me pergunte por quê. E a trilha sonora do filme Guarda-Costa, Pink Floyd Dark Side of the Moon, é o quarto disco mais vendido da história. Ficou 777 semanas na parada. O disco arrebentou, os caras ficaram milionários, cara. Os caras arrebentaram. O Alan Parsons, inclusive, dá algumas entrevistas dizendo assim: todo mundo devia ter ganhado essa grana. E eu atribuo ao Alan Parsons grande parte do sucesso desse disco. O cara fez um trabalho extraordinário. Logo depois ele ficou tão conhecido que lançou o seu The Alan Parsons Project, na verdade. Então ele também recebeu alguns louros com esse trabalho. E tá aí um disco que tem tantas curiosidades, eu não consigo lembrar de todas elas, é muita coisa. É um disco formidável, que ele foi o divisor das águas, até hoje é lembrado, até hoje ele está nas listas de melhores discos de todos os tempos, cara. The Dark Side of the Moon, realmente ele entrou para a história da música mundial, colocou Pink Floyd realmente no Olimpo do rock and roll, um dos discos mais conhecidos de toda a história. Disco maravilhoso. Desde a sua embalagem até o seu conteúdo lírico e musical. Isso é uma obra de arte. Isso aqui não é somente música, é uma obra de arte. Os efeitos usados aqui, a engenharia do Alan Parsons, a genialidade do David Gilmour, do Roger Waters para compor as letras, Richard Wright, um gênio, e o Nick Mason fizeram desse álbum um marco sem antecedentes até hoje. Faz sucesso, esse disco vende até hoje. Semana que vem a gente vem com mais um disco do Pink Floyd. São muitas informações, mas espero ter trago algumas interessantes para você. Tem uma que eu lembrei agora, falando do Alan Parsons. Tem uma frase dita pela pela esposa na época do Peter Watts, pai da Naomi Watts, que o Alan Parsons ele coloca essa frase na reedição do disco dele chamado Tales of Mystery and Imagination, numa faixa bônus chamada Sea Lions in the Petrol Lounge. Ele usa toda aquela frase do aeroporto, né, que você ouve em On the Run. On the Run tem uma frase no aeroporto, né, como se estivesse chamando para o portão, né, para pegar o avião. Ele pega essa gravação que ele fez da Patricia Watts e coloca nessa faixa bônus aí da sua reedição do seu disco Tales of Mystery and Imagination. E tá aí mais um vídeo para você. Forte abraço, até semana que vem com mais um capítulo dessa série Dissecando Álbuns do Pink Floyd. Semana que vem tem Wish You Were Here, clássico absoluto. Um abraço.